1975, Dawn passou uma noite de terror. Ela estava dormindo no seu quarto quando acordou e viu pessoas flutuando. Essa visão começou a ser recorrente. Aí estão. A descarga da privada ficava disparando várias vezes durante a noite e não tinha ninguém no banheiro. Os rádios da casa começavam a ligar sozinhos. Jack começou a ouvir passos no andar de cima, além de ouvir as gavetas abrirem e fecharem sozinhas. Jesus Cristo, eu ordeno que vá embora! Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vá embora! De repente, Janet sentiu um frio bizarro dominando a cozinha. Ela olhou para cima e viu uma criatura aterrorizante. Janet ficou em estado de choque. Ela estava paralisada segurando o ferro de passar. Primeiro, ela pensou que fosse algum tipo de alucinação, mas a criatura começou a andar em sua direção. Foi então que Janet percebeu que aquilo era real. Eu sou Anita Borges e você está assistindo um mini documentário sobre o caso da família Smurl. Esse documentário completo sobre a família Smurl é um compilado de informações pesquisadas dentro do livro The Hunted, ou Ed Lorraine Warren, Vidas Eternas, e também em vídeos exclusivos do casal Warren e em sites e notícias da época. Nesse livro existem testemunhos dos 8 residentes da casa e de 28 pessoas também que vivenciaram coisas estranhas vindo da casa da família Smurl. E é muito importante dizer que nesse livro o autor ele fez uma nota dizendo que alguns diálogos e momentos ele quis foram recriados de modo dramático, ou seja, eles aumentaram os fatos, deixaram os fatos mais intensos para dar mais emoção para quem lê o livro. Então aqui a gente já pode ver que na verdade não é 100% que está no livro que é real, ou seja, eles aumentaram algumas coisas, alguns fatos para dar mais emoção, para deixar a galera ali lendo o livro e não tipo, tá, ok, não aconteceu nada demais, tá ligado? Ed e Lorraine Warren acreditam que existam 2 jeitos de uma casa ser infestada por demônios. Num deles, algo muito violento acontece dentro da casa, e isso acaba se tornando um convite para espíritos entrarem e ficarem dormentes. No outro, o demônio é convidado para entrar através de feitiçaria ou pelo uso do tabuleiro Ouija, por exemplo. Mas nenhum desses 2 jeitos justificam o terror que a família Smurl viveu por mais de 13 anos. A casa da família Smurl ficava na rua Chase, em West Pittston, na Pensilvânia. Ela era uma casa geminada, ou seja, era uma casa grudada na outra. De um lado morava John e Mary Smurl, o pai de Jack Smurl, e na outra casa morava Jack Smurl com a esposa Janet e as suas filhas. A casa geminada foi construída em 1896 e desde sempre existiu boatos bizarros sobre ela. Os vizinhos mais antigos do bairro dizem que, por décadas, houveram muitas histórias, algumas verdadeiras e outras não. Numa delas, a polícia da cidade foi acionada para investigar ocorrências estranhas na casa, mas não há nenhum registro no departamento de polícia que possa provar isso. A cidade de West Pittston fica localizada em cima de minas de carvão, e entre 1930 e 1940 houve um acidente trágico. As minas de carvão ficaram cheias de água, deixando o solo mais maleável. E com isso, algumas casas cederam e foram enterradas no solo. Tiveram casas que afundaram de 15 a 30 centímetros, mas outras foram além, afundaram até 1,60 m. O acidente foi tão perigoso que escolas foram fechadas na época. Tudo isso para evitar riscos. A cidade estava em pânico, mas a casa geminada da rua Chase ficou intacta, não afundou nenhum centímetro na terra. Os anos foram indo e a casa geminada foi passando por todos os momentos da humanidade. Ela passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial,
pela Guerra do Vietnã e continuou intacta, assim como os boatos à sua volta. As pessoas diziam que podiam ouvir ruídos estranhos dentro da casa, mesmo quando ela estava desocupada. Vizinhos afirmam que já viram coisas estranhas entre as cortinas das janelas. Uma das testemunhas que deu seu relato para o escritor do livro The Hunted comentou que lembra dos seus pais falando sobre rituais satânicos que aconteciam às vezes dentro da casa geminada. Porém, nenhum desses relatos foi comprovado. Então, só ficam como boatos mesmo. Mas quem era a família Smurl? Jack Smurl era um cara muito calmo, adorava esportes e estudou numa escola católica. Quando se formou no colégio, Jack se alistou para a Marinha. Ele foi aceito e trabalhou como técnico em neuropsiquiatria, auxiliando médicos em tratamento de eletrochoque. Bom, com algum tempo na Marinha, o Jack começou a colocar algumas coisas na balança e percebeu que ele realmente gostava da Pensilvânia. Decidido, Jack Smurl voltou para sua casa depois que os seus dias na Marinha foram terminados. Jack encontrou um emprego e começou a trabalhar numa fábrica de doces no condado de Luzerne. Bom, sua vida era perfeita. Ele estava morando na Pensilvânia, tinha um emprego que prometia promoções e aumento de salário. Além de que ele tinha muitos amigos. Janet, a esposa de Jack, é mais nova do que ele. Enquanto ele estava na Marinha, Janet estava no ensino médio numa escola pública perto de West Pittston. Janet era uma menina católica, usava óculos grandes, não tinha nenhum interesse por drogas e foi criada pela mãe depois de um divórcio muito difícil. Depois da sua formatura no colégio, Janet conseguiu um emprego no departamento de embalagens na mesma fábrica de doces que Jack Smurl trabalhava. Os dois ficaram algum tempo trabalhando na fábrica, mas até então nunca tinham se cruzado. E todo ano a fábrica fazia festas de final de ano, mas Jack quase nunca gostava de participar. Mas em 1967 foi diferente. Janet e Jack foram à festa sozinhos e foi lá que eles se conheceram pela primeira vez. E a Janet soube naquele momento que Jack seria o homem com que ela iria se casar e ter filhos. O Jack ficou fascinado porque eles trabalhavam na mesma empresa, mas eles nunca tinham nem se visto. Mas nada acontece por acaso. Depois de um ano do primeiro encontro do casal, Jack e Janet se casaram no dia 28 de dezembro de 1967. Os dois eram muito católicos e acreditavam que o casamento é um sacramento, uma experiência sagrada. Então, teria que ser com a sua alma gêmea. Durante os 2 primeiros anos do casamento, Jack e Janet tiveram suas 2 primeiras filhas, Dawn e Kim. O maior sonho de Janet era criar e cuidar de crianças. Então, quando as suas filhas nasceram, ela logo largou o emprego e virou dona de casa em tempo integral. Até esse momento das suas vidas, a família Smurl morava numa cidade chamada Wilkes-Barre, na Pensilvânia, junto com os pais de Jack. Mas infelizmente, em 1972, uma tragédia aconteceu. O furacão Agnes invadiu o nordeste da Pensilvânia e destruiu algumas casas. A casa dos Smurls acabou sendo inundada por 3,5 metros de água. Precisando encontrar algum lugar para morar, Janet e Jack encontraram a casa geminada. Ela seria perfeita. Os pais de Jack ficariam de um lado, com uma casa só para eles, e Jack, Janet e as crianças com a casa do outro lado. A casa geminada ficava num bairro de classe trabalhadora. Por mais que a casa era uma casa geminada, era uma colada na outra, cada uma tinha o seu dono. A casa de número 328 era de um idoso, mas estava desocupada há muito tempo. E a casa de número 330 era de uma senhora que alugava para inquilinos. Era dia 1 de outubro de 1973 e os Smurls se mudaram para cá, começando uma nova vida, não só na casa nova, mas como num bairro também. Janet ajudou a formar o clube de Companheiras Leão de West Pittston e foi uma das organizadoras do comitê local em áreas escolares chamado Estudantes contra Dirigir sob Influência de Álcool. A família estava cada vez mais feliz e unida. Jack e Janet ajudaram a formar o primeiro time de softball feminino e trabalharam várias horas num festival que ajudava jovens da comunidade. Os primeiros 18 meses foram maravilhosos para a família Smurl. Jack e Janet criaram suas filhas com crenças católicas
E para a família, Deus estava cada vez mais forte. A felicidade e o amor eram tantos que os Smurls não se importaram muito com os primeiros acontecimentos estranhos na casa. Em 1974, Mary Smurl comprou um tapete vermelho lindíssimo que combinava super com a decoração da casa. Mas logo quando o tapete chegou e eles desenrolaram, Mary e John viram uma mancha muito estranha, preta assim, no meio do tapete. Parecia petróleo. À noite, a Mary e o John foram limpar e a mancha saiu por completo. Mas 2 dias depois, Mary foi até a sala e a mancha preta estava novamente no tapete. O casal limpou mais uma vez, mas a mancha voltou. E assim foi por mais algumas vezes até que ficaram cansados. Mary e John jogaram o tapete vermelho no lixo, compraram outro e não tiveram nenhum problema com o tapete novo. Os próximos eventos foram um pouco mais assustadores. Numa noite de 1974, John estava assistindo TV quando ela começou a pegar fogo sozinha. Não houve nenhum curto-circuito ou qualquer coisa que justificasse aquilo, mas a TV pegou fogo e ela derreteu em algumas partes. Esse foi o começo de muitos pequenos incêndios. Alguns dias depois, o novo fogão elétrico que eles tinham comprado também pegou fogo. Mas o acontecimento mais bizarro foi a fiação elétrica do carro novíssimo que Jack tinha comprado, que por alguma razão também pegou fogo. 1 ano depois de se mudarem, os Smurls fizeram uma reforma intensa na casa. Um dos trabalhos de John Smurl foi soldar os novos canos de água. John terminou de soldar e foi ligar a água para ver se estava tudo ok. Mas algo muito estranho aconteceu. Todas as 30 conexões que John tinha soldado começaram a vazar água. Ele ficou inconformado, achando que não tinha feito o trabalho direito e soldou por uma segunda vez todas as conexões. Terminando, John foi ligar a água mais uma vez, mas todas as conexões vazaram de novo. E esse foi o começo dos problemas constantes e irritantes no encanamento da casa geminada. Jack e Janet também reformaram o banheiro e compraram a pia e uma banheira nova. Depois da reforma, o casal acordou numa manhã e foi ao banheiro. Quando eles olharam, a pia e a banheira estavam inteiras arranhadas. Até tinham umas lascas faltando. Parecia que algum animal enorme tivesse entrado no banheiro e arranhado tudo. E esse foi o começo dos arranhões na casa. Depois, os Smurls foram percebendo alguns arranhões nas paredes. Em 1975, Dawn passou uma noite de terror. Ela estava dormindo no seu quarto quando acordou e viu pessoas flutuando. Essa visão começou a ser recorrente e cada vez que a assombração aparecia, Dawn corria para a cama dos pais. Jack ia sempre investigar o quarto da filha, mas não conseguia encontrar nada. Foi somente em 1977 que a família Smurl começou a desconfiar que alguma coisa estava errada na casa. A descarga da privada ficava disparando várias vezes durante a noite e não tinha ninguém no banheiro. Os rádios da casa começavam a ligar sozinhos. Jack começou a ouvir passos no andar de cima, além de ouvir as gavetas abrirem e fecharem sozinhas. Mas como isso poderia acontecer se Jack Smurl estava sozinho em casa? Essas foram as pequenas irritações. Em 1977, também foi o ano do nascimento das outras 2 filhas de Jack e Janet, as gêmeas Shannon e Karin. Esse foi um pequeno momento de alegria num ano turbulento. Parece que quanto mais a família é devota a Jesus e a Deus, mais a casa fica estranha e começa a mudar o tipo de assombração. Em 1983, os irmãos estavam ajoelhados rezando quando um cheiro horrível começou a tomar conta da casa inteira. Essa foi a primeira vez que as assombrações começaram a tomar um outro tipo de forma. Durante quase todo o ano de 1983, a casa geminada fedia de uma maneira inexplicável, mas os Smurls continuaram firmes e fortes. O inverno chegou e Janet estava cuidando dos seus afazeres. Ela começou a colocar as roupas na máquina de lavar quando ouviu alguém chamar o seu nome. Janet ficou meio apreensiva. Ela sabia e sentia que não estava sozinha. Então, mais uma vez, ela escutou o seu nome sendo chamado. Dessa vez, bem atrás dela. Janet se virou rapidamente, mas não viu nada. E mais uma vez, aquela voz feminina suave e misteriosa chamou seu nome. Por um momento, ela acreditou que ela estava alucinando, mas ouviu seu nome de novo. A voz estava chegando cada vez mais perto. Desesperada, Janet saiu correndo do porão, fechou a porta e começou a rezar. E durante todo o resto daquele dia, Janet não parou de rezar
nem sequer 1 minuto. À noite, quando toda a família estava em casa, Janet contou ao marido o que tinha acontecido. Ela explicou como foi assustador ouvir alguém invisível chamando pelo seu nome. E nesse momento, o casal tomou uma decisão. Precisamos buscar ajuda. Jack e Janet começaram a discutir sobre todos os acontecimentos estranhos que estavam acontecendo na casa desde 1974. O casal comentou sobre a possibilidade da casa estar assombrada, mas eles não estavam preparados para admitir que aquela era a causa de todos os seus problemas. Eles queriam explicações plausíveis e científicas. Cansados de tantos eventos estranhos, o casal começou a ficar com medo, porque agora acontecia alguma coisa estranha todos os dias. Janet contou sobre as vozes para Jack. No dia seguinte que Janet tinha ouvido as vozes, as filhas tinham notado que a mãe estava um pouco mais diferente e falaram: mãe, por que você não vai passar o dia no shopping para sair de casa, para dar uma volta, ver gente, esfriar a cabeça? E a Janet topou a ideia. Durante esse acontecimento, em 1983, Shannon e Karin tinham 7 anos e Kim 12. Janet disse que o passeio no shopping foi super revigorante e ela voltou para casa para terminar seus afazeres. Ela pegou a tábua de passar, ligou o rádio e começou a passar roupa. De repente, Janet sentiu um frio bizarro dominando a cozinha. Ela olhou para cima e viu uma criatura aterrorizante. Janet ficou em estado de choque. Ela estava paralisada segurando o ferro de passar. Primeiro, ela pensou que fosse algum tipo de alucinação, mas a criatura começou a andar em sua direção. Foi então que Janet percebeu que aquilo era real. A criatura era uma forma escura com um formato humano bizarro. Ela tinha uma capa esvoaçando nas costas e não tinha nenhuma feição. Janet lembra que aquilo parecia feito de fumaça, mas era uma fumaça espessa e ondulante, que dava para ver através. Além da forma, a criatura exalava um cheiro um pouco ruim e, segundo Janet Smurl, ela tinha aproximadamente 1,75 m e se mexia flutuando. A criatura foi se mexendo até a sala de estar. Janet saiu correndo para ver, mas não tinha mais nada. A criatura tinha sumido. Cerca de 20 minutos depois, Janet foi à casa da sogra para desabafar. Quando ela entrou, Janet viu Mary rígida sentada numa cadeira de balanço. Mary costumava ser bem receptiva, mas dessa vez ela mal notou Janet. A Janet estava pronta para contar o que tinha visto quando Mary interrompeu. Mary, que já estava com uma saúde muito ruim, falou que estava extremamente assustado porque tinha acontecido uma coisa aterrorizante. À noite, Janet contou tudo para Jack, o que ela e a sogra tinham passado, e eles ficaram cada vez mais preocupados. Todos os dias, a família Smurl era aterrorizada de algum jeito diferente. Jack era um homem muito calmo, mas ele passou a ficar muito irritado. As crises de ansiedade de Janet só aumentavam. Mas para a alegria da família Smurl, várias semanas se passaram depois da visita dessa criatura e nenhum fenômeno sobrenatural aconteceu. Em 1984, Janet já não era a mesma. Qualquer coisa que saía fora do eixo da sua rotina já era um gatilho para uma crise de ansiedade. As crises e a tristeza eram tantas que até as suas 4 filhas começaram a notar. Jack também acabou mudando a sua personalidade. Ele era um homem muito gentil, mas começou a perder a paciência com muita facilidade. De fevereiro para março de 1984, Jack e Janet foram voltando ao seu estado normal e tranquilo de ser. Eles até chegaram a acreditar que o terror tinha acabado. Eles estavam com muita fé. Na primavera de 1984, Kim, a filha mais velha, completou 13 anos. Para os cristãos católicos nos Estados Unidos, 13 anos representa uma idade muito importante. É a idade da crisma. A família estava feliz e tranquila. Nenhuma coisa perturbou os Smurls por semanas. E numa noite, durante a semana, a família estava se preparando para a crisma de Kim. Janet e as meninas estavam numa correria. A Janet precisava fazer o jantar, comprar o vestido de Kim e arrumar as outras filhas. Enquanto Janet estava ajustando o vestido no corpo da Kim, Shannon estava na cozinha junto com elas e um barulho absurdo tomou conta do lugar. Kim e Janet entraram debaixo da mesa e ouviram o grito de Shannon. A Janet levantou para ver o que tinha acontecido e o lustre pesado da cozinha tinha cedido e caiu. Shannon foi atingida no ombro, mas felizmente não foi nada grave. O lustre caiu bem no dia do crisma da Kim, bem no dia de um evento santificado. O
O casal acreditou que os demônios ficaram muito nervosos com a situação. E também Ed e Lorraine Warren comentaram que, porque Kim estava fazendo 13 anos, ela estava chegando na puberdade, chegando naquele momento em que ela ia menstruar, passar por uma vida, uma transformação no seu corpo, e isso poderia mexer sim os demônios. A partir desse dia, Jack e Janet deixaram de ter medo e passaram a ter raiva da entidade que estava na casa geminada. Eles decidiram que estava na hora de começar a buscar ajuda de fora, alguma ajuda mais especializada. Janet entrou em contato com todo tipo de pessoa. Ela entrou em contato com universidades do país todo que tinham um departamento de parapsicologia. Janet estava com muita esperança de encontrar alguma solução, mas ninguém levava ela a sério. No final de abril de 1984, depois do episódio do lustre na cozinha, a família pegou um trailer e foi passar o final de semana num acampamento para relaxar. Como uma família unida e feliz, os Smurls iam quase todo final de semana para esse acampamento. Mas dessa vez, eles estavam realmente precisando sair de casa. A vizinhança era muito unida, eles mantinham uma vigilância mútua para proteger as casas. No sábado à noite, os vizinhos ouviram um barulho estranho vindo da casa dos Smurls. Pareciam farfalhar bem alto, como se fosse vários pássaros batendo asas. Logo depois, eles ouviram um grito aterrorizante. Essa foi a primeira vez que a vizinhança soube o que realmente estava acontecendo na casa dos Smurl, porque não havia ninguém na casa e tinha barulho saindo dela. Numa noite de maio, Janet saiu com as filhas para comprar novos uniformes e Jack ficou em casa. Ele estava muito cansado depois de um dia do trabalho. Era 7h14 da noite e Jack deitou na sua cama com um livro. Ele leu poucas páginas e já caiu no sono. Jack começou a ter uma sensação estranha de que estava levitando, mas ele achou que estava sonhando. A sensação continuou. Ele abriu o olho e percebeu que não estava sonhando. Jack estava a 60 centímetros do colchão. Ele estava levitando. Jack entrou em pânico e começou a se mexer muito rápido. Foi então que ele foi solto e caiu na cama. Jack Smurl revelou que, nesse momento, ele sentiu um medo que nunca na vida tinha sentido antes. Shelley Adams era uma vizinha da família Smurl. Ela deu seu depoimento para o livro quando ela tinha 23 anos de idade. Por 7 anos, Shelley morou algumas casas para baixo da casa dos Smurls. E ela comentou que algumas vezes já ouviu algumas discussões de Jack e Janet. Mas numa certa tarde, ela ficou extremamente assustada. Ela chegou no trabalho e encontrou sua mãe conversando com Janet e Mary. As duas estavam desabafando por tudo que elas estavam passando na casa. Elas só precisavam conversar com alguém e serem ouvidas. Chegando no começo da noite, Janet e Mary voltaram para casa e a mãe de Shelley foi para a aula de cerâmica. Sozinha em casa, Shelley ligou o som e começou a lavar a louça. Em alguns instantes, a música começou a ficar mas muito alta, num nível ensurdecedor. Shelley saiu da cozinha e foi abaixar o som. Quando se virou para voltar à cozinha, viu que a porta da frente estava aberta. Ela entrou em desespero, saiu correndo, fechou a porta e ficou olhando para ver se alguém tinha entrado. Foi então que Shelley sentiu que a presença que estava na casa dos Smurls também tinha ido para a sua casa. Em um estado de raiva, Shelley ligou para Janet e começou a brigar com ela, furiosa. E como de padrão, depois desse episódio na casa de Shelley Adams, a casa dos Smurls ficou calma por alguns dias. Mas, será que ela já estava com a mente sugestionada? Por exemplo, ela estava lá, ouviu todas as histórias da Mary e da Janet e por algum momento, do nada, o som aumentou. Já aconteceu comigo de do nada o som aumentar e eu ter que abaixar, às vezes é um bug do computador, do rádio, entendeu? E a porta às vezes pode não ter fechado direito, às vezes, e pode... sei lá, não sei. Ou às vezes pode realmente ter sido, entendeu? Mas quem vai saber? Numa madrugada, em junho de 1985, Janet foi arrancada da sua cama por uma força invisível. Jack acordou assustado e agarrou Janet. Ele viu o que estava acontecendo e a única coisa que ele pensou na hora foi tentar puxar Janet de volta. E a Janet virou um cabo de guerra, uma força invisível puxando de um lado e Jack puxando do outro. E de alguma forma a força sinistra desistiu e soltou Janet. No mesmo instante, um fedor enorme tomou conta do quarto. Em seguida, começaram umas batidas na parede. O cheiro era tão horrível e as batidas tão altas que o casal foi obrigado a sair do quarto. Mas conforme eles andavam pela casa, o fedor e o barulho continuavam.
Jack e Janet estavam mais do que determinados a continuar procurando por ajuda. Além de todas as coisas, as luzes da casa geminada ficavam acendendo e apagando sozinhas. O casal Smurl também decidiu escrever uma carta de tudo o que tinha acontecido com eles até então e enviar para o canal 16, contando tudo para ver se eles conseguiam algum tipo de ajuda ao publicar sua história na TV. Mas eles não tiveram nenhuma resposta. Outros ataques foram acontecendo na casa dos Smurls. Numa madrugada, o Jack estava dormindo e sua medalha de São Judas foi arrancada do seu peito. Os Smurls tinham um cachorro, tinham um pastor alemão, e num dia ele foi erguido e jogado pela cozinha. O cachorro gritou de dor quando caiu no chão e começou a tremer e ganir. De repente, o pastor alemão começou a se contorcer como se ele estivesse sendo açoitado. Suas filhas então, coitadas, elas presenciaram panelas voando, os seus travesseiros sendo esmurrados e forças invisíveis arranhando as paredes. Todos os dias, as filhas de Jack e Janet eram aterrorizadas de algum jeito. Dawn, a filha do meio, começou a comentar que ela até estava acostumada com alguns fenômenos, mas tinham outros que não davam para aguentar. Para você ver o nível de tanta coisa que estava acontecendo com a família, que eles começaram a acostumar com algumas coisas. Um ranhão, tá suave. Não, isso daí foi mais tenso. Não, só um barulho, tá suave. Mas uma coisa linda de se ver é que por todos esses anos de terror, a família Smurl aprendeu a importância da oração. A oração conseguia acalmar e tirar o medo da família. E isso é muito importante, porque nos vídeos que a gente tem falado sobre como a gente se protege espiritualmente, assim, porque a gente faz muita coisa de terror aqui, uma delas é a oração da sua religião, da sua crença, não precisa ser religião, mas da sua filosofia. Então, o importante é você se acalmar e ficar sem o medo. Então, mantra, por exemplo, é cientificamente comprovado que ouvir mantra te acalma e te faz a ter uma visão diferente, uma outra visão do mundo. Então, isso é muito importante, porque o medo, ele é uma chave muito forte para as entidades, entendeu? Para vir obsessor, para vir a galera sugar a sua energia. Então, é importante você ter alguma coisa, algum rito que você faça que te mantenha calma e que tire o seu medo, entendeu? Que você consiga ter força e coragem. E essa é a parte 1 do documentário sobre o caso da família Smurl, em que Ed e Lorraine Warren foram investigar. Mas podem ficar tranquilos, brisados oficiais, que logo menos a gente vai soltar a parte 2. Muito obrigada e até a próxima brisa.